Voltamos com Larga Brasa. Eu vou aproveitar, já vou falar com o professor e consultor de economia, José Rita Moreira. Ele faz uma análise constante, inclusive empresarialmente, ele é consultado pelas grandes organizações para que saibam o norte, como é que está o horizonte da economia. Bom dia, Zé Rita, bom dia. Bom dia, Morandini. Prazer mais uma vez estar aqui com você, esperando poder contribuir aí com o público. Obrigado. Zé Rita, bom, nós estamos aí num cenário nacional de inflação. Agora, talvez, com os decretos, com as medidas tomadas pelos setores ditos competentes, nós teremos uma redução do impacto na inflação dos combustíveis, inclusive nos produtos. Porque, embora a desculpa tenha sido a guerra da Ucrânia, mas isto pesava muito, né? Porque também tem os impostos, o ICMS, CID e tantas outras coisas que pesam na economia por conta do diesel, do álcool e da gasolina. Você acredita que agora nós tenhamos, vamos dizer assim, decorrências que venham a motivar uma redução do impacto do combustível na inflação? Morandini, eu acredito que sim. Então vamos lá. A gasolina e o etanol tiveram aí a redução do ICMS, né, no Estado, tiveram a redução dos impostos federais também, o que já provocou um alívio. Ao mesmo tempo, a gente está acompanhando aqui no mercado internacional, já que a Petrobras gosta de usar referências internacionais, não quer dizer que eu concorde, referências internacionais para poder acompanhar os preços aqui localmente, o barril lá fora está caindo também. A expectativa de uma nova epidemia na China, a recessão dos Estados Unidos. Sim. E por isso contribui. Aliás, já era para ter baixado mais. Quando sobe rapidão. Agora, para baixar, demora um pouco, né, mano? Mas aí existem aquelas distribuidoras que também seguram para ter mais aumento, outros último elo da corrente, tudo isso, né? Agora, o importante é que houve uma redução de impostos, certo? Uma diminuição, porque você vê a gasolina, tem tanto imposto que incide sobre ela, que quando você vai ver, tem também os lucros excessivos e abusivos, né? Exatamente. Isso tudo, algo que se fala há muito tempo, né, Morandini, que é a reforma tributária, que poderia mexer nessa base de impostos, que realmente é muito caro, os impostos no Brasil são muito caros, mas é aquela história, ninguém quer mexer na sua renta, na sua arrecadação, né? Então todo mundo fala, não, vamos fazer sim, é legal, tá, só que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, em função da reforma, não, aí não, então vamos esperar um pouco. Então, fala-se muito de reforma, mas na prática a gente não vê nada, né? E o que se percebe hoje em dia é justamente isso, né? Um esforço de todos os poderes aí para poder beneficiar a população, para reduzir preços, e isso está acontecendo sim na gasolina, e eu acho que vai baixar um pouco mais. O que me preocupa nisso tudo, Morandini, é o diesel, né? Por que o diesel não baixa? A gente está acompanhando os outros preços, o diesel sempre ficou abaixo da gasolina, ali próximo do etanol, e hoje está mais caro. Basicamente porque existe o problema da Rússia interromper o fornecimento de gás para a Europa, e com isso eles vão usar o óleo diesel para substituir. Então existe um consumo, uma procura muito grande pelo diesel no mundo, e aqui no Brasil, enquanto os outros impostos estavam mais altos, como o etanol e mesmo da gasolina, o óleo diesel já era beneficiado com uma taxação menor. Então, não tem muito espaço para mexer na tributação do óleo diesel, né? Então, em função disso que a gente está ainda, o preço está sendo mantido alto,
mas eu acho que dá para fazer alguma coisa assim, porque, na minha opinião, já que 70% da produção brasileira é transportada por rodovias, né, o impacto do diesel nos preços ele é muito forte, né, Maurício? Ô, Zé Rita Moreira, mas você vê uma coisa, os governos, e vou falar aqui no geral, não tomaram providências para adequar as nossas refinarias às condições do nosso petróleo. Então, o que acontece? Para fazer o diesel, para, enfim, fabricar o diesel, nós temos que ter uma refinaria especial. Aí nós precisamos importar o diesel e podemos fazer outro, gasolina, etc., mas o diesel tem que vir de outro país do tipo do petróleo que nós temos aqui, né? Exatamente. Você vê que parece até uma coisa mais ou menos orquestrada, né? Maquiavelicamente orquestrada, para que o Brasil se mantenha refém de refinarias internacionais. Já poderia ter feito investimento local aqui, para aí sim perder a dependência. O Brasil ele é autossuficiente na produção, mas não no refino, então não adianta nada, ele continua estar vinculado, né, às cotações internacionais em função disso. Mas sim, isso deveria ter sido visto lá atrás, tá? Investimento sim nas refinarias locais, para aí sim conseguir a autossuficiência e dar uma banana para o mercado europeu e dizer que somos autossuficientes, a gente define qual é a nossa política de preços aqui. Mas isso não acontece, e aí existem interesses outros, né, Morandir, que nem vem ao caso aqui a gente está. Infelizmente, na briga do mar com o rochedo, quem leva o pepino é o marisco, é o povo, né? Infelizmente, né? Agora eu pergunto para você, nos outros países também tivemos mudanças aí da economia, inflação, preços de combustíveis e tudo mais. Mas acontece que eles ganham em dólar, ganham em euro. Então é aquela história, dá para eles suportar. Agora nós ganhamos no real e ainda um salário bem abaixo daquilo que seria, segundo a Diese, está bem abaixo daquilo que seria o suportável para a sobrevivência, né? Então, Morandini, você disse bem, por que o dólar continua alto aqui? Você está acompanhando que os mercados europeus, aí, mercado financeiro, estão subindo taxa de juros, né? Coisas que não se via há muitos anos. E antigamente o juro zero lá e o pessoal deixava o dinheiro lá porque era uma coisa segura. E de repente sobe para 2%, fuga de capital mundial, buscando esse rendimento aí, papéis do governo, e aí esvazia, né, os dólares, por exemplo, aqui no Brasil, aí a cotação sobe. Basicamente é isso que está contribuindo aí para a gente não ter, para estar sendo mantida essa cotação alta do dólar. Nós tivemos uma fuga em busca dessas novas oportunidades aí que a Europa está lançando. Você sabe que os Estados Unidos, por exemplo, têm a maior inflação dos últimos 40 anos. Nós aqui, 12% é alto, mas a gente já é habilidoso para conviver com esse tipo de coisa. Imagina lá que eles não sabem o que é isso, uma geração que nunca viu o que é isso. Tem uma inflação de 8% ao ano, que é uma coisa absurda. Você sabe bem que por lá os preços, né, dos produtos já vêm impresso, não é etiqueta, ele vem impresso do fabricante. Agora, com a inflação, como é que faz? Vai ter que ter a maquininha lá também de rodar preço, né, para botar etiquetinha de preço lá também. Então, uma cultura que aqui no Brasil já existe aí há um bom tempo, lá eles vão começar a aprender com isso também. E agora é importante dizer também, se você me permite, que as previsões, principalmente do Focus, né, a previsão para esse final de ano está revertendo. O pessoal dizia que nós íamos ter um PIB de 0,5% este ano, o Focus já fala em 1,9% de PIB, de crescimento. E também falava-se aí inflação em termos de 9, 10, já está se falando em 7,5%. Né? Ou seja, o cenário está melhorando. Por quê? Eu acho que com esse Auxílio Brasil também que aconteceu, mais pessoas vão ter acesso a consumo, né? E isso permite também que a economia comece a girar, né? Vão gerar impostos, vão gerar emprego, porque esse dinheiro deve girar na economia. Então é uma coisa, aos olhos da economia, muito positivo
que eu vejo dessa forma, ao mesmo tempo de ajudar a sociedade, aqueles que precisam vão permitir girar a economia. Então, podemos ter surpresas agradáveis até o final do ano, viu, Moreira? Bom, você acredita na equipe econômica atual? Eu acredito que eles têm que matar alguns leões por dia lá, porque não são perfeitos, tá? Não estou dizendo que são perfeitos, mas são bem intencionados, as medidas que foram tomadas aí são medidas sérias, não se ouve falar em corrupção até então. Então eu estou vendo que as medidas tomadas aí têm surtido o efeito desejado e inclusive o próprio ministro da Economia, no começo do ano, já dizia que como seria o desempenho este ano e todos criticavam, riam dele, falaram, não, nunca, não vai chegar nem perto disso. O que a gente está vendo na realidade é que agora começam a enxergar que sim, deve se aproximar das previsões que ele fez, e isso é muito bom. Então, eu acredito sim, independente de política, né? Eu acho que a economia ela tem que correr dissociada da política. Nós temos que ver o que é melhor para o país, independente se é A, B ou C. Se é uma medida interessante que vai gerar emprego, vai gerar renda para as pessoas, qualidade de vida para as pessoas, eu acho que tem que apoiar sim, em frente. Mas nós sabemos bem que em política nem tudo é um mar de rosas, né? Existem muitos interesses conflitantes lá que acabam comprometendo. Mas quanto mais a economia sair fora da política, melhor para todos e a gente vai ter melhores resultados, viu, Mano? Você falou que tinham que matar quantos leões por dia? O maior deles foi a própria Petrobras com a caixa preta, né? Ninguém abria a caixa preta, né? Pois é, e você vê que, bem lembrado, que na gestão da Dilma, o que ela fez? Ela interviu, que é o que todos queriam que o Bolsonaro fizesse, interviu para poder segurar os preços na baixa, né? Criou, né? Sim. Na hora que isso veio à tona, explodiu, aí o caixa lá embaixo, respondendo processos internacionais aí, dos acionistas da Petrobras, porque tomaram essa medida, e para recompor esse caixa vem todo um sacrifício aí. Na minha opinião, já recompôs. Os lucros que ela apresenta hoje em dia são muito superiores ao que existe, por exemplo, no restante do mundo. O lucro do segundo trimestre deste ano foi o maior de todas as petroleiras que se conhece, percentualmente falando. Tá? Então, tudo bem, já recompôs o caixa, chega, vamos olhar um pouco para a população. O problema é que grande parte dos acionistas da Petrobras são fundos internacionais, e esses não querem nem saber de qualidade de sociedade, da vida dos brasileiros, querem saber de ganhar dinheiro. Então, é esse choque que está difícil de calibrar. Deixa eu me falar outra coisa. A questão é a seguinte, por exemplo, muitos produtos têm decorrência da guerra da Ucrânia, por exemplo, o trigo. A Ucrânia fornece trigo em grande quantidade, a Rússia também, e obviamente que por falta de regularidade no encaminhamento, no envio desses produtos para nós e para o mundo todo, isso encareceu o pãozinho, o trigo, etc. E eu pergunto, agora na hora que recompõe, ou pelo menos aparecem outras fontes fornecedoras, o preço não abaixa. Você só vê aumentar quando tem uma desculpa. Mas passado o tempo da desculpa, e passado até a desculpa, depois não cai mais, fica naquele patamar. E o salário não sobe, não tem a elevação na proporção daquilo que se aumenta nos supermercados e em todos os outros lugares. Perfeito, Morandini. Eu acho que o aceitável a cotação variar conforme o dólar. Então, tudo bem, o dólar subiu, até onde o dólar subiu, se aceita. Agora, acima disso, realmente aí é especulativo, né? Porque se aproveita da necessidade dos outros países de ter o produto e pela escassez do produto, é uma lei de mercado, realmente o preço sobe. Mas eu estou vendo algumas medidas aí interessantes para o trigo também, talvez surjam no ano que vem, tá? Para perder um pouco essa dependência e talvez a gente se torne aí autossuficiente, quem sabe, para poder perder um pouco essa dependência internacional.
E num momento como esse, em que o mundo está em busca de produtos, principalmente, o Brasil, como grande produtor de alimentos, tá, ele tem a sua parcela importante também. Isso contribui para a economia nacional aqui. O agro segue sendo um braço muito forte dos negócios aqui, da alavancagem do nosso PIB aqui brasileiro. E eu acho que a tendência é se manter, porque o mundo vai continuar comendo, né? Os minérios também subindo, as commodities de maneira geral aí estão subindo de preço, e isso pode até encarecer de certa forma aqui alguns produtos, mas por outro lado favorece as nossas exportações aqui e entra mais divisas para o Brasil, né? E nós estamos, eu acho que na contramão, enquanto... Pode falar, estou ouvindo. Não, acho que nós estamos na contramão do que está acontecendo no mundo. Enquanto as projeções são muito pessimistas aí para os países da Europa, principalmente mesmo os Estados Unidos, quanto à inflação, quanto a reservas, quanto à capacidade de compra efetivamente, como o PIB mesmo, o Brasil está na contramão disso. Eu acho que nós vamos sair à frente aí de muitos nesse final de ano, e num comparativo que for feito aí, você vai ver que o Brasil vai ganhar um destaque muito grande a continuar como está, viu, né? Falando de Ribeirão Preto, dentro do cenário nacional, a nossa economia está mais afetada ou menos afetada pela inflação decorrente de todos esses problemas que nós analisamos? Ribeirão Preto é uma cidade, é uma renda, não é de salário, mas uma renda média alta, um poder de consumo alto, tá? Tanto é que eu vi numa pesquisa recente das 50 cidades do país com maior poder de consumo, Ribeirão Preto está em 14º lugar, à frente aí de pelo menos 14 capitais, tá? Então o poder de consumo aqui é muito forte. E também existe aquela convicção, né, que já de algum tempo, que a região gosta de consumir em Ribeirão Preto, gosta de usar os serviços aqui de Ribeirão Preto. Nós estamos agora começando uma fase de shows aqui num novo local também, que tem atraído muita gente, inclusive de fora aqui, para vir nos shows aqui em Ribeirão Preto. Enfim, então, sim, ela sofre com a inflação, tá? Então eu acho que a classe assalariada sofre um pouco mais, porque o poder de compra é limitado, mas está girando uma renda bastante interessante aqui em Ribeirão Preto. Mas se você me permite, só para concluir essa parte, Gorandir, eu concordo que o salário mínimo ele é insuficiente, mas cabe às pessoas brigar para ganhar múltiplos de salários mínimos, tá? Elas têm que fazer para merecer ganhar 2, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. E isso é possível sim, tá? Se você não ficar naquele coitadismo de que o mundo está contra mim, eu só consigo um salário mínimo, e procurar fazer a diferença, procurar ter desempenho, fazer entregas interessantes, dar resultado para a empresa, esse destaque vai lhe permitir ter uma condição de remuneração melhor, sem ficar no coitadismo do salário mínimo, viu, Morando? Eu acho que falta um pouco também de entusiasmo das pessoas se dedicarem um pouco mais para buscar isso, e isso é possível. Mas tem outras coisas. Por exemplo, existem cursos hoje para gabaritar as pessoas, por exemplo, como eletricista, como encanador, etc., que tem aí uma falta no mercado de muitos profissionais para fazer o bico. Então é aquela história. Hoje, um cidadão que é um profissional de eletricidade, de instalação, às vezes, de antena, de instalação aí de telefonia celular, outras coisas quaisquer, essas pessoas podem ter um plus, ou até combinar com o seu salário de um efetivo trabalho e o outro que é o bico, né? Agora, basta oferecer cursos, basta oferecer opções, né? Porque aí o cidadão tem aonde ganhar o plus, desde que queira, né? Exato, Bruno. Mas aí também eu concordo com você, mas tem que ter a iniciativa de ir em busca desses cursos, porque eu sei que nós fizemos uma matéria recentemente sobre cursos gratuitos que foram oferecidos aí como na área técnica, né? Esse pessoal mesmo, o pessoal da área elétrica, hidráulica,
torneiro mecânico, essas coisas, e teve um esvaziamento, teve pouca procura, e o curso era gratuito. Tá? É isso que eu estou dizendo do coitadismo, de ficar parado em casa, chorando, reclamando da vida e não ir em busca. Se você não for em busca, a solução não vai bater na sua porta. Tá? Tem que ter um incentivo. Eu acho que sim, o poder público, ou mesmo a iniciativa privada, tem que oferecer essas condições, mas as pessoas têm que ter interesse em tê-lo também e correr atrás, né, Mônica? Essa é a minha opinião. Mais alguma coisa? José Rita Moreira, consultor, professor de economia. Não, Adine, é sempre um prazer estar aqui com você, poder contribuir. Eu te respeito muito como profissional, como jornalista. Você é um grande formador de opinião. Me dá muito prazer estar aqui com você. Espero ter contribuído aí, Adine. Muito obrigado a você. Um bom dia.